Bom, pessoal, olá, né? Tudo bem? A gente agora vai para a aula 2 e entender mais um pouco como é que funciona o sistema. Na aula 1 a gente viu como é que vai ser o nosso esquema de videoaulas, como vão funcionar as videoaulas, o geral do SGC, os exemplos, no caso de SGCs que são o Joomla e o WordPress, mas a gente vai trabalhar só com o Joomla e, por enquanto, né? E a gente parou aqui na parte de administrador, né, o back-end do Joomla. Agora vocês podem ver que está tudo em inglês. Não tem como a gente trabalhar facilmente em inglês, então a gente vai dar uma traduzida nesse Joomla com um pacote. Já existe o pacote pronto de tradução que você pode encontrar direto na instalação, então o seu Joomla já vai traduzido. Mas eu sempre opto por usar o pacote original em inglês e a gente instalar um português, porque isso já dá o passo inicial no aprendizado de instalação de módulos e plugins, que é o mais fácil de todos, instalar uma linguagem diferente. Como é que isso vai ser feito? A gente tem aqui os menus tudo em inglês, as opções todas em inglês, né? Aqui o painel inicial, e a gente vai instalar esse pacote de linguagem que tem o link na apostila, tá certo? E esse pacote a gente vai instalar pela página de administração. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em Extensions, tá certo? Na parte de Extensions a gente vai ver opções de Install, Uninstall, Module Manager, Plugin Manager, Template Manager e Language Manager. A nossa intenção é trabalhar com Language Manager, que é o gerenciador de linguagens. Mas antes a gente tem que instalar esse pacote. Então a gente vem aqui em Extensions, Install, Uninstall, que é instalar e desinstalar. E essa primeira opção, Upload Package File, fazer o upload de um pacote de arquivos. Esse package file, a gente vai clicar em Browse e selecionar o pacote, tá certo? Clica em Open, Upload File and Install. Fazer o upload do arquivo e instalar. Ele já vai me dizer que instalado com sucesso. Só que foi instalado, mas não foi traduzido, tá certo? Por quê? Porque a gente só fez jogar o pacote lá no nosso servidor. Para a gente, de fato, alterar as configurações, a gente tem que vir em Extensions, Language Manager. Quando a gente clicar aqui, aí sim a gente vai ter o gerenciador das linguagens que a gente tem instalado. Tudo bem? Então, o Language Manager, ele me dá as linguagens que a gente tem instalado, em inglês e português. Então, a gente clica aqui, ó, pode perceber primeiro que está na linguagem English, em inglês, né? E ela está marcada por default. Aqui a estrelinha diz que ela está por default, por padrão. Tudo bem? A nossa intenção é deixar o português por default. Então, a gente marca o português e marca default. Ele mudou para padrão português. Porém, vocês perceberam que, mesmo ele estando em português, continuou o nosso back-end todo em inglês. Por quê? Porque esse português que a gente mexeu foi o português para o site. Então, aqui no nosso site, agora a gente tem a barra de pesquisa em português. Antes era search, agora é pesquisar. Aqui o nosso formulário, antes era username, agora é nome de usuário. Password, agora é senha. Remember, agora é lembrar-me, e as nossas opções de esquecer. Nossa enquete, agora o nome é Vote, agora é votar, e Results é resultados, tá certo? Ele já fez a alteração no nosso front-end, do principal. Isso tudo aqui não foi para português, porque a gente isso aqui não é conteúdo automático, isso aqui é um conteúdo gerado e escrito em inglês. Tudo bem? Bem, agora como alterar a linguagem daqui, do back-end? Simples. A gente clica aqui em Administrator, porque a nossa alteração foi no site. A gente vai clicar em Administrator e fazer o mesmo processo. Português, default. Pronto, agora o nosso padrão é português e a gente tem todas as opções em português. Tudo bem? Pronto, agora a gente tem o nosso painel de controle bem aportuguesado, né, digamos assim. Antes de tudo, eu vou só jogar para a lixeira um artigo para a gente começar a fazer do zero.
Bem, na nossa página inicial, a gente acabou de ver como é que instala uma extensão, tá certo? Então já foi o passo inicial. Nunca esqueçam desse passo. Na verdade, mesmo se vocês quiserem esquecer, vocês não vão conseguir, porque vocês vão instalar e desinstalar muitas vezes pacotes para teste, para aprendizado, para instalar template, instalar plugin, instalar módulo, qualquer coisa que vocês vão fazer com extensões externas, qualquer coisa externa que você queira trazer para dentro do Joomla, você vai ter que instalar ou desinstalar esse plugin ou esse módulo, tudo bem? Então vocês já deram um passo inicial no aprendizado. O segundo passo aqui nessa videoaula que a gente vai ver é como criar conteúdo, como criar artigo. Isso tudo aqui que a gente está vendo são artigos, ó. Joomla Community Portal. Então isso aqui é um artigo, isso aqui é outro artigo, isso aqui é outra lei na aula 1, tá certo? Como criar um novo artigo? Nesse botão aqui, bem de cara, bem pequenininho, né? A gente clica no mesmo, adicionar novo artigo, ponto. Sem mais nem menos, já vamos direto ao ponto. Adiciona-se um título, um apelido, seleciona se ele vai ser publicado ou não, se ele vai ser exibido na página inicial ou não, a seção do artigo e o texto do artigo. Beleza, tu falou muita coisa, mas não entendi nada. E aí? Detalhadamente, o título é simplesmente o título. No caso, a gente já tinha um pronto aqui e a gente vai utilizá-lo aprendendo no Joomla. O apelido, a gente pode ou não criá-lo. Esse apelido vai ser utilizado nas páginas aqui, nas páginas específicas. Mais à frente a gente vai entender isso. E a gente tem a opção de criar ou não. Se a gente não criar, o Joomla cria automaticamente. Se a gente criar, é porque a gente quer algo bem específico da nossa vontade. Tá certo? Eu vou optar por não criar para vocês terem um exemplo de como o Joomla vai trabalhar nisso. Na opção publicado, a gente vai selecionar se quer ou não que esse artigo que você está escrevendo seja publicado no exato momento. Se você clicar em não, esse artigo vai ficar salvo, ficar no ar. Então você tem a opção de posteriormente, né, daqui a 2, 3 dias, quantos dias você preferir, você vai poder vir no administrador e publicar, tá certo? E só então o artigo vai para o ar. Exibir na página inicial é para fazer com que esse artigo que a gente está criando venha exatamente para cá, onde está esse Joomla Community Portal, tá certo? Se a gente colocar esse novo artigo, vai chegar e vai aparecer exatamente acima desse. Esse vai descer e esse novo artigo vai aparecer aqui em cima. Tudo bem? Vai por data. Quanto mais novo o artigo, mais lá em cima ele vai se encontrar. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, eu vou deixar como sim e sim, para ficar bem visível. Aqui você já vai escrever o texto do seu artigo. Algo extraordinário? Não, a gente pode criar algo como exemplo. Tudo bem? Essas opções de configuração de texto são comuns, vocês conseguem identificar, tem em qualquer editor de texto. O OpenOffice mesmo, né? O BROffice tem todas as opções. E, eu queria usar alguma opção além dessas daqui. Tem como eu botar uma opção, sei lá, de cor, uma opção de cor de fundo, uma opção de cor de texto. Tem como eu mexer nisso? Porque aqui, por enquanto, não tem opções, né? Tem como eu mexer? Tem, tá certo? Só que não por enquanto. Para você adicionar opções aqui, a gente tem que instalar um plugin extra que vai te permitir trabalhar com mais edições, com mais formatos de edição. Por enquanto, para o aprendizado, nesse exato momento, na segunda aula, a gente vai deixar do jeito que está. Por quê? Porque a gente não vai usar nada. A gente simplesmente vai criar um texto aqui para poder visualizar como é que o Joomla trabalha. Por exemplo, a gente vai criar um texto. Olá, tudo bem? Esse é o modo que o Joomla trabalha com criação
de artigos para nosso site. Tudo bem? Vamos centralizá-lo e nada mais, nada menos, você não precisa mexer em mais nada. Isso aqui já está no ponto de ser publicado. Colocou o seu título, não é necessário apelido, apenas se você quiser. Publicou e exibiu na página inicial. Categorias que você pode criar posteriormente para facilitar a organização dos seus artigos. Mas, por enquanto, vamos trabalhá-los sem categoria e sem seção. Tá certo? Vou aplicar, e assim que eu aplicar, ele criou, como eu tinha falado, automaticamente o apelido do meu artigo e já publicou. Então, aqui, se eu atualizar a minha tela inicial, ó, ele colocou o título e o meu texto, como eu havia falado. Tudo bem? Bem na hora, bem fácil, não teve mistério e não tem complicação. Não é um bicho de 7 cabeças, como você poderia imaginar, como alguém pode ter dito que seria. Não é nada difícil, um clique e o texto. Tudo bem? Nada de extraordinário. Por hoje, o que a gente viu foi a instalação de extensões, criação de artigos. Simples, tudo bem? Aula 3, a gente aprofunda nisso e vê um pouco sobre menus. Até lá, pessoal!